Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. E cara, não existe projeto sem prazo. Como é que tu pode falar de projeto e falar que não vai ter prazo? Não, cara, se tu tá pensando desse jeito aí, não quer botar prazo no teu projeto, ou tá naquele projeto que não tem fim nunca, cara, fica aí então pra gente falar contigo, dá aquele joinha, já fica aí mesmo, cara, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica assim, faz tudo que tem que fazer, cara. Redes sociais aqui abaixo, na descrição do vídeo, mas fica aí, cara, fica aí porque eu vou te ajudar nesse sentido. Solta a vinheta e vambora. E aí eu quero começar essa conversa exatamente colocando essa reflexão em ti, né? Quantos projetos você já fez aí e não tinha fim o projeto? Aquele projeto que nunca terminava, nunca terminava. Ou quantos projetos que você fez aí que você basicamente abandonou? Abandonou, largou assim, ó. Largou o projeto e ficou por aí, não fez, não deu continuidade. Você se identificou com essas situações? Você pensou sobre isso, cara? Pois é, eu também já tive essas situações. E vou te dizer, um dos problemas que eu tinha era a falta de prazo. Era a não dar a devida importância ao prazo. Gente, não tem como falar de projeto sem prazo. Se você pega o próprio conceito de projeto, busca ali rapidinho o Wikipedia. Tranquilo, cara. Vai falar sobre prazo. Tem que ter prazo. Projetos são coisas que têm prazo para acabar. Tem término, não são atividades correntes, contínuas, são atividades que têm um prazo determinado para serem terminadas. Então a gente tem que acabar nossos jogos. E aí você deve ter pensado aí, né, quantos projetos, né, você fez e acabou em nada, né, que acabou não terminando, foi descontinuado, ou levou mais tempo do que deveria ter levado, né, e muitas vezes pela falta disso, né, falta de um planejamento, principalmente falta de prazo, né, porque está dentro do planejamento isso também. E aí às vezes você não colocou prazo, deixou o barco levar, ou você fez isso, mas fez isso de uma forma mal feita, uma forma ruim. E olha só algumas situações que são interessantes nesse sentido. Pela falta de prazo, né? Algumas coisas que eu elenquei aqui que são muito comuns quem não bota prazo nos projetos. Ah, se o projeto é só pra mim, pra que eu vou colocar prazo? Ora, se é só pra ti, cara, aí mesmo que você tem que colocar prazo, porque daí não vai ter ninguém te cobrando aí externamente para que esse projeto aconteça. Então, se é pra ti, aí mesmo é que você tem que colocar prazo, porque senão, cara, tu não vai fazer, simplesmente tu não vai fazer, tu vai achar qualquer outra coisa melhor pra fazer e você não vai fazer. Você tem que ter o prazo, porque daí você acorda de manhã e diz assim, porra, cara, eu tenho que, até sexta-feira eu tenho que entregar isso aqui, eu tenho que dar conta, ó, e correr atrás, e dar o jeito para entregar isso até sexta-feira, entende? Então esse é o sentido do prazo, ele vai te dar foco, ele vai te dar meta, ele vai fazer tu correr atrás daquilo que você quer. Ou então alguns dizem assim pra mim, ah, não vou botar prazo, porque o projeto não tem finalidade comercial, né, pra que isso? Só que, gente, o tempo é muito fundamental, gente. O tempo da nossa vida ele é muito especial. Ok, se ele está sendo feito para aprendizado, tem um objetivo. Ok, primeiro ponto, pense qual é o objetivo desse teu jogo, sabe? Pensa, qual que é o objetivo, o que você quer com ele, né? Porque se não é para nada, nem para aprender, para que tu tá perdendo tempo com isso então, né? E outra, treine essa questão do prazo, porque mesmo que não seja agora para finalidade comercial, depois você vai querer fazer um para finalidade comercial, e aí você não vai se habituar a cumprir prazos, entregar prazo, fazer a coisa acontecer, né? Principalmente se você quer ser um empreendedor, né, gente? Quando você quer ser um empreendedor, não vai ter ninguém para te dizer que dia que tu vai lançar um produto, entendeu? Você vai ter que estabelecer isso por si, ninguém vai te cobrar com prazo isso. E aí é onde a pessoa fica numa situação complicada, que daí muitas vezes fecha a empresa, não dá conta, porque falta essa questão do meta, prazo, saber correr atrás. Tem uns que dizem assim daí também, ah, eu vou fazer aqui em casa mesmo, nem tem custo, pra que isso de prazo, tô de boa em casa. É, só que fazer em casa custa sim, tá? Custa luz, custa ambiente, custa teu tempo também que tu tá gastando, teu tempo custa dinheiro também, tá? Tanto que as pessoas ganham por valor hora, né? Por tempo, né? De trabalho, né? Então teu valor hora custa sim, senhor, tá? Mesmo que você não se pague, mas custa. E aí você vai, porque tá em casa você não vai botar tempo pra isso, vai ficar aí em vão trabalhando no projeto que poderia ser feito num curto espaço de tempo. Então é importante pensar sobre isso, né? E aí tem outra questão que a pessoa até faz o prazo, só que faz mal feito, né? Faz aquela coisa às coxas mesmo, né? Então ele fala assim, bota qualquer coisa aí, bota qualquer tempo, a gente vê o que dá. Isso já aconteceu já, em alguns projetos eu já vi isso acontecer. Ah, bota qualquer prazo aí, depois a gente vai empurrando com a barriga e é isso aí. Não gera comprometimento, né, gente? E não é pensado, não é um prazo que tu pensou, analisou e disse, não, é esse aqui.
Não, é botar qualquer coisa, né? Outra questão muito comum de quem não planeja direito também o prazo é que não controla o prazo. Então, quer dizer, estabeleceu lá e não controla quanto que está realizando de prazo. Ora, se você não controla, como é que tu vai ter marcos para definir o teu prazo, né, para saber acabar certinho o teu projeto? E outra, como é que tu vai ter um histórico depois para poder usar esse histórico para poder definir prazos de outros projetos que venham no futuro? Se você não registra, como é que tu vai saber isso, né? E outro muito comum de fazer mal feito também essa questão do prazo é não definir as tarefas a serem realizadas do projeto. Bem, eu já vi projeto, que eu já peguei projeto, gente que bota assim, programação, 1000 horas, design gráfico, 30.000 horas, sei lá, tô chutando aqui o valor hora, né? Mas isso não é isso, entendeu? Defina com especificidade, cara. Programação, tem que fazer as mecânicas básicas que quer para qualquer fase. Ah, eu tenho que implementar IA dos inimigos da fase 1. Ah, eu tenho que implementar IA do chefão 1. Ah, eu tenho que fazer a programação da HUD. Ah, eu tenho que programar os fluxos de menus. Ah, eu tenho que fazer o ranking lá da tela de ranking. Sabe? Daí tem integração de banco de dados e tal. Ou seja, planeja especificamente cada parte, cara, do teu projeto. E não dizer programação, tantas horas. Isso aí não serve pra nada. Basicamente não serve pra bulhufas, tá? E aí a falta de definir essas atividades com clareza depois gera problemas. Que daí você prevê atividades que, meu Deus, essa atividade não tinha pensado. Ah, não defini prazo pra essa atividade. Por quê? Porque botou programação tantas 1000 horas, né? Aí meu filho, qualquer coisa serve, né? Estão pensando que nos desafios que tu ia enfrentar nesse projeto antes, né? Então, basicamente, tu colocou isso, programação tantas horas, e não pensou com especificidade. E outro fator muito comum é não ter marcos para versões prévias. E aí vai muito de encontro com essas atividades e os prazos. Por você não definir as atividades específicas, você não tem marcos para definir assim, quando é que vai ser o primeiro protótipo para mostrar uma versão prévia do jogo. Então, no primeiro protótipo você teria que ter uma mecânica do jogo, as mecânicas básicas do jogo, e para mostrar o que o personagem vai poder fazer ali no cenário. Esse é o primeiro protótipo, então, o primeiro marco. Depois vai ser a fase 1 completada, então vai ser o segundo marco do projeto. Entende? Como se fosse uma ideia de escadinha, gente, que você vai construindo. Para chegar no final você ter o jogo completo. É isso que é pensar em atividades e prazos definidos em milestones, em marcos, né? Cada marco vai definindo um protótipo e vai chegando ao final você vai ter o jogo completo. É isso que tem que ser definido, porque daí você tem versão para mostrar pra galera, você tem um progresso acontecendo ali, porque senão você vira aquele cara do tipo, e aí cara, tá fazendo aquele jogo ainda? E aí, como é que tá o jogo? Né, tá indo, né, tá legal, né, e não tem o que mostrar, né, sabe por que não tem o que mostrar? Porque tão bota prazo, cara, porque tão botam prazo. Tô brabo agora, fiquei brabo agora, porque o pessoal não bota prazo, daí fica empurrando com a barriga os projetos, não faz, não anda adiante, né, não termina, perde tempo com coisa que poderia ter sido resolvida antes, porque não botou prazo, não botou meta, tá, e fica procrastinando, empurrando com a barriga. Procrastinação é o mal da sociedade hoje, gente, pela falta de não botar prazo. É um mal, gente, procrastinar é o mal da vida hoje. O pessoal procrastina pra tudo, até pra fazer jogo. Mas então tá, agora passou a minha raiva, né, agora eu vou falar pra vocês algumas soluções, algumas dicas pra você pensar em melhorar isso, né, mudar esse cenário, gente. Porque afinal de contas ele tá aqui no Fábrica pra aprender e poder melhorar essa situação, né, e fazer melhor, não é verdade? Então vamos lá. Primeira delas, gente, reúna a galera e estime bem as atividades. Então reúna a turma que tu vai trabalhar em equipe de desenvolvimento, ou você mesmo, e estime essas atividades. Discuta essas atividades. Então, quanto tempo tu acha que vai levar essa atividade? Quanto tempo tu vai levar essa? E assim, façam da seguinte forma. Cada um estime o tempo seu e não fale pro outro. E depois, no final, todo mundo revela junto o tempo que estimou. E aí cada um vai começar a dar uma justificativa por que estabeleceu aquele tempo para a atividade respectiva. E aí, nesse sentido, vocês vão começar a ter discussões do tipo, por que tu botou 20 horas e não 10? Pô, porque tu tem que ver que aquilo lá vai ser complicado, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que fazer isso. Não pensei sobre isso, é verdade. Não tinha pensado sobre esse ponto de vista. Quando você bota na roda para todo mundo discutir ali o prazo, você vai perceber que vai ter essas discussões de alto nível e que daí você vai ter um cronograma muito mais assertivo do que se não fizesse isso. Então, perca esse tempinho aí, que vai valer muito mais a pena no futuro depois. Então, como até falei pra vocês no exemplo aqui, né? Então, até anotei aqui, gente, um exemplo pra você fazer nesse estilo de divisões, né? Então, primeiro, vou projetar as mecânicas, regras, comandos e HUD do jogo. Né? Depois vou fazer implementar as mecânicas básicas do personagem jogável para qualquer fase, aquelas mecânicas que tu vai usar em qualquer fase, que não é exclusiva de uma fase, né? Depois eu vou fazer a atualização da HUD, vou fazer as artes do personagem jogável, né? Para ele movimentar a animação, enfim. E aí depois esse é o primeiro marco, é o milestone, para gerar o protótipo 1. Aí gerou o protótipo 1, o que eu vou fazer agora? Vou projetar a fase 1, vou fazer os inimigos,
das fases, né? Vou implementar as mecânicas que são específicas da fase 1 dos itens, né? Power-ups, o FX da fase 1, os sons, as trilhas sonoras, enfim, né? As artes da fase 1. E aí eu tenho o primeiro marco, que é a fase 1 do protótipo pronto. Percebe como é uma ideia de escada, que eu vou criando aos pouquinhos as coisas e vou fazendo planejamento, executando, checando e agindo. Lembra o PDCA que eu canso de falar aqui no canal, gente? Que eu falo do ciclo iterativo. Tô cansado de falar disso aqui já, cara. Se estão vivo, vai lá assistir o vídeo, cara. Eu falo várias vezes sobre isso, sabe? Então é isso, cara. Marcos, vai criando para chegar lá no final da escadinha de ter o jogo pronto. Esse que é o ponto. Esse é o jogo pronto e eu tô criando várias escadas para chegar lá e cada escada tem um prazo. Tem degraus que vão ser maiores, tem degraus que vão ser menores para serem escalados, mas o fato é que cada degrau vai sendo escalado para chegar no jogo lá pronto, certo? E esse tamanho de degrau o que é? É o prazo. Basicamente é isso, é o prazo. E aí, claro, estime prazos, né, para essas atividades, né, que você está elencando, para esses degraus que você está estabelecendo aí na escadinha do jogo, e veja as dependências que eles têm entre eles, veja se não dá para fazer atividades em paralelo, porque muitas vezes pode estar o artista fazendo a arte aqui e o programador fazendo aqui em paralelo, ao mesmo tempo trabalhando. Isso é importante, otimizar o tempo para que você tenha atividades sendo feitas em paralelo. Isso é ótimo você ter isso no projeto, né? E claro, gente, estime isso. E também assim, ó, deixem margem de folga para isso, tá? A gente sempre fala, quando fala em estabelecer prazo, a gente fala de um cronograma que é otimista, um cronograma que é pessimista e um cronograma que está no meio termo, no ideal, que geralmente é feito uma média, né, entre eles. Tem uma fórmula para isso que não é bem uma média, mas para que entendemos assim de forma leiga é isso aí que acontece. Então façam isso. Otimista falando, quanto que seria o prazo? Pessimista falando, já pensando que pode dar algum problema, algum atraso, quanto que seria? Faz uma média, gera um prazo. Certo? Pense nisso, sabe? Claro que pode dar imprevisto. Deixem folgas para isso, inclusive, no seu cronograma. Mas faça, estabeleça prazo. Isso é fundamental. Controle o tempo, né, gente? Já falei para vocês, controla, registra. Quanto tempo você levou para aquela atividade? O tempo de início que tu começou, o tempo de término. Marca, daí tu vai dizer lá, pô, levei 30 horas para fazer essa atividade, sendo que eu marquei 20. Então quer dizer, o que fez eu levar mais tempo do que eu pensei naquela época? Ah, foi porque teve esse imprevisto, esse é aquele pronto. Tu já tem um marco para que no próximo projeto você já saiba o que vai acontecer. Agora, se tu não registrar, o que adiantou, né? Tu não vai saber nunca mesmo, né? Faça de tudo para cumprir esse prazo, tá? Faça de tudo. E se aparecer alguma situação complicada, algum imprevisto, pense em soluções. Uma, postergar o prazo? Pode ser uma, mas às vezes nem sempre é possível. Mas, ora, eu posso trabalhar mais também, né? Para conseguir cumprir esse prazo, não posso? Posso fazer um turno extra, posso me matar ali para entregar esse prazo. É uma forma. Ou eu posso buscar ajuda de outra pessoa para me ajudar também. E aí eu ganho reforço de duas pessoas trabalhando numa tarefa que ia ter só uma. Também é uma possibilidade. São formas de a gente poder corrigir isso, né? Mas o importante é a gente ter o prazo bem estabelecido. E muito importante, foco, gente. Foco. Tenha foco, tenha tempo, não se disperse com coisas que não tem nada a ver, com aquele vídeo no YouTube que tu entrou aqui, começou lá e foi, tu começou vendo o cachorrinho latindo e parou lá na fofoca sobre o Big Brother Brasil, né? Não perca tempo com essas coisas, cara, foco, trabalho, tá? E reuniões, gente, reuniões, sejam produtivos em reuniões, porque eu vejo de reunião que o pessoal perde tempo, fica contando história da carochinha, cara, sabe, que não agrega em nada. Tempo de reunião, quanto tempo? 1 hora, então vai acontecer em 1 hora. Dá o jeito, cada tópico vai ter um tempo para se estipular. Se tiver aquela pessoa tagarela que fala um monte, ó, corta, entendeu? E vambora, entendeu? Ser produtivo, gente, a gente tá trabalhando, a gente não tá brincando aqui. Tempo, o tempo tem que ser bem aproveitado. Todo projeto, quando a gente já orça, gente já sabe que 20% do tempo que foi estabelecido a gente já vai perder. 20% pelo menos, que é tempo que foi no banheiro, intervalo, essas coisas. 20% pelo menos tu vai perder, 20 a 25 por aí. Tu vai perder já. Então, seja, daquele tempo estabelecido, tu já vai perder um tempo com essas questões de intervalo necessários ao ser humano, claro, né? Mas tu vai já perder. Aí se tu fica ainda perdendo tempo com coisas que não tem nada a ver, pior ainda, né? A questão, gente, toda essa do prazo é o seguinte, cara. Isso aqui é como se fosse um contrato que você tá fazendo contigo mesmo, sabe? Olha para aquele teu projeto e diz assim, pô, eu vou cumprir isso aqui, cara, eu vou dar conta disso aqui. Porque se tu não vai dar conta, cara, larga a mão disso aí, sabe por quê? Porque o tempo é um só na vida, cara. Se você tá perdendo tempo com uma coisa que você não tá com vontade de fazer, ou que não vai te agregar em nada, então, por que você tá perdendo tempo com isso aí? O tempo nosso é único, gente, não tem volta. O tempo passou, cara, não vai ter como voltar. Tanto que um dos bens mais preciosos que a gente tem é o tempo. Porque o tempo não tem como voltar depois. Perdeu o tempo, acabou-se, cara. Tu não vai voltar para a infância mais, sabe? Então aproveite esse teu tempo da melhor forma possível, sabe? Porque depois não vai ter volta. Aproveite.
seja produtivo, trabalhe naqueles projetos que você consiga um portfólio legal e que tenha um sentido para você e que você vai dar conta, que você vai cumprir esse prazo, porque se você botou ali só por botar e você não assumiu esse compromisso, cara, de nada adiantou, você só tá perdendo tempo mais uma vez. Certo, pessoal? Eu espero que fale um pouco sobre o tempo aqui, sobre essa questão, né? Então assim, gente, não existe projeto sem tempo. Bote isso na cabeça, cara. Projeto sem tempo é uma coisa que não existe. Isso aí tem que tirar isso da sua cabeça e usar essas práticas para melhorar o seu projeto, porque eu vejo que é um problema muito recorrente em quem está começando e até mesmo em profissionais que já estão atuando aí no início, porque não se preocupam com o tempo. E o tempo, gente, é precioso, a gente tem que aproveitar o máximo possível. Certo, gente? Então obrigado para você estar aqui, dá aquele joinha, curte, compartilha se você curtiu, já sabe o processo. Deixar o meu WhatsApp aqui também para que você vai lá e diga eu quero, para receber as atualizações de notícias, cursos e todo o material que sai do Fábrica de Jogos. E claro também os 18 atributos para ser um ótimo game designer, que é aqui o meu e-book gratuito que você pode baixar e saber um pouco mais aí do que se caracteriza um game designer. Beleza, gente? Então, tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos.